Salve galera do Bíblia para Preguiçosos, tudo bem com vocês? Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos dar continuidade à leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se você está comigo, por favor, deixa o seu like, assista o vídeo até o final e inscreva-se no canal. Vamos à leitura, capítulo 11. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Terceiro item, assembleias litúrgicas. O véu das mulheres. Eu elogio vocês, porque em todas as ocasiões se lembram de mim, e porque conservam as tradições conforme eu transmiti. Todavia, quero que vocês saibam que a cabeça de todo homem é Cristo, que a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que reza ou profetiza de cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que reza ou profetiza de cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. É como se estivesse com a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre com o véu, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para uma mulher ter os cabelos cortados ou raspados, então cubra a cabeça. Opa, ficou torto aqui. Calma. Pronto. O homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher foi tirada do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua dependência, por causa dos anjos. Portanto, diante do Senhor, a mulher é inseparável do homem e o homem da mulher. Pois, se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por vocês mesmos. Será conveniente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com o véu? A própria natureza ensina que é desonroso para o homem ter cabelos compridos. No entanto, para a mulher é glória ter longa cabeleira, porque os cabelos lhe foram dados como véu. Contudo, se alguém quiser contestar, não temos esse costume, e nem as igrejas de Deus. Eucaristia e coerência. Dito isso, não posso elogiar vocês, porque as suas assembleias, em vez de ajudá-los a progredir, os prejudicam. Antes de tudo, ouço dizer que, quando estão reunidos em assembleia, há divisões entre vocês, e em parte eu acredito nisso. É preciso mesmo que haja divisões entre vocês, a fim de que se veja quem dentre vocês resiste a essa prova. De fato, quando se reúnem, o que vocês fazem não é comer a ceia do Senhor, porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que vou dizer para vocês? Devo elogiá-los? Não. Nesse ponto não os elogio. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é para vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. É por isso que entre vocês há tantos fracos e enfermos, e muitos morreram. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas o Senhor nos corrige por meio de seus julgamentos, para que não sejamos condenados com o mundo. Em resumo, irmãos, quando vocês se reúnem para a ceia, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa.
Assim vocês não estarão se reunindo para a própria condenação. Quanto ao resto, darei instruções quando aí chegar. Só arrumar aqui a câmera de novo, porque o negócio aqui não está funcionando direito hoje. Segura aí, segura aí. Deixa eu... Você suporte aqui. Aí, pronto. Capítulo 12. Jesus é o Senhor. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Vocês sabem que quando eram pagãos, se sentiam irresistivelmente arrastados para os ídolos, mudos. Por isso, eu declaro a vocês que ninguém falando sob a ação do Espírito de Deus jamais poderá dizer, maldito Jesus, e ninguém poderá dizer, Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. A Trindade gera a comunidade. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em nós. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito, a outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de se interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito quem realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um, conforme ele quer. A comunidade é o corpo de Cristo. De fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros e, no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim acontece também com Cristo, pois todos fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. Quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé diz, eu não sou mão, logo não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido diz, eu não sou olho, logo não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e aqueles membros do corpo que parecem menos dignos de honra são os que cercamos de maior honra, e os nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com maior decência. Os que são decentes não precisam desses cuidados. Deus dispôs o corpo de modo a conhecer a maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros participam do seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros participam da sua alegria. Ora, vocês são o corpo de Cristo e são membros dele, cada um no seu lugar. Aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. A seguir vêm os dons dos milagres, das curas, da assistência, da direção e o dom de falar em línguas. Por acaso são todos apóstolos? Todos profetas? Todos mestres? Todos realizam milagres? Têm todos o dom de curar? Todos falam línguas? Todos as interpretam? Aspirem os dons mais altos. Aliás, vou indicar para vocês um caminho que ultrapassa a todos. Muito bem.
Eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Desculpe aí a câmera aqui, o suporte não ficou muito certo hoje, mas prometo nos próximos vídeos acertar. Muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, fazer o seu comentário e a gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.